Bom dia, que a paz de Deus cubra o seu coração neste começo de dia. Quem começa amanhã buscando a presença de Deus, termina o dia em pé, sustentado, protegido e guardado por Ele. Hoje nós vamos orar de forma muito específica, pedindo ao Pai para te esconder no lugar secreto, te livrar de toda inveja, de toda falsidade, de toda palavra pesada lançada contra a sua vida, contra a sua casa e contra os seus caminhos. Neste exato momento, enquanto você ouve esta oração, existem pessoas que olham para você, para a sua história, para a sua família, para aquilo que Deus já te deu e não conseguem se alegrar. Existem pessoas que sorriem por fora, mas por dentro se incomodam com a sua alegria, com a sua conquista, com o seu avanço. A inveja é um mal invisível, mas que gera confusão, brigas, perdas e atrasos na vida de muita gente. É como um vento que a pessoa não vê, mas sente o impacto nas áreas da vida. Por isso, antes de seguirmos, eu quero que você escreva aí nos comentários, em espírito de oração: Senhor, guarda a minha vida e a minha família de toda inveja neste dia. Escreve com fé, como um pedido que sobe aos céus. Senhor, guarda a minha vida e a minha família de toda inveja neste dia. Quando você escreve, você está gerando uma legalidade espiritual, está dizendo com atitude: eu creio que Deus é o meu escudo e a minha proteção. A própria palavra de Deus fala que onde há inveja e espírito de contenda, ali existe confusão e toda obra maligna. A inveja abre portas para brigas, fofocas, injustiças e decisões erradas. Quantos relacionamentos já foram destruídos porque alguém teve inveja da paz daquele casal? Quantas portas de trabalho se fecharam porque alguém não suportou ver você crescendo? Quantas famílias já foram atingidas porque um parente não conseguia se alegrar com a prosperidade do outro? Mas hoje nós estamos aqui de manhã para declarar o contrário sobre a sua vida. Enquanto muitos começam o dia de qualquer jeito, sem falar com Deus, você está começando este dia orando, pedindo proteção, pedindo cobertura espiritual, e Deus ouve esse tipo de atitude. Deus se agrada de quem reconhece que precisa da proteção dele, que sabe que sem ele o dia pode ser pesado, mas com ele o dia se torna leve. Talvez você seja aquela pessoa que ajuda os outros, que compartilha o pouco que tem, que empresta ombro, que empresta ouvido, que dá conselho, que ora pelos outros. Mas na hora em que Deus começa a te abençoar, surgem comentários, olhares tortos, comparações indiretas. Talvez você já tenha vivido isso dentro da própria família, pessoas que você ama, mas que não conseguem celebrar as vitórias que Deus te dá. A Bíblia nos mostra que a primeira grande tragédia dentro de uma família foi movida pela inveja. 2 irmãos, 2 filhos, Caim e Abel. Abel não fez nenhum mal ao irmão, ele apenas apresentou a Deus uma oferta com o coração certo, da maneira certa. Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Em vez de Caim olhar para si mesmo, ajustar o coração, aprender com o irmão, ele deixou a inveja crescer, deixou a comparação envenenar a alma, e a inveja se transformou em raiva, a raiva em ódio e o ódio em um ato fatal. Isso nos mostra que a inveja começa pequena, no olhar, na comparação, no pensamento. Por que com ele e não comigo? Por que ela conseguiu e eu ainda não? Com o tempo, se a pessoa não deixa Deus tratar o coração, o sentimento piora. Em vez de admirar e aprender, passa a desejar que o outro perca o que tem. Em vez de orar pedindo que Deus também abra portas para ela, passa a torcer para que a porta do outro se feche. É por isso que você precisa estar escondido em Deus neste dia. Não é para viver com medo, desconfiando de tudo e de todos, mas
para andar em vigilância e proteção. Antes de sair de casa, você ora. Antes de abrir o seu dia nas redes, você dobra o seu coração diante de Deus. Antes de expor seus planos a qualquer pessoa, você apresenta seus sonhos a Deus. E Ele te cobre, como o Salmo 91 declara. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Hoje, nesta oração da manhã, nós vamos pedir exatamente isso. Senhor, coloca a minha vida, a minha família, o meu trabalho, os meus sonhos dentro do teu esconderijo. Que todo olhar pesado, toda palavra maldosa, toda energia de inveja, toda intenção má seja neutralizada pelo sangue de Jesus. Agora, em espírito de fé, eu quero que você escreva também nos comentários. Eu e minha casa estamos escondidos em Deus neste dia. Escreve assim, com fé, como quem marca um decreto espiritual para este dia. Eu e minha casa estamos escondidos em Deus neste dia. Enquanto você faz isso, imagine a sua casa, o portão, as janelas, os quartos, a cozinha, cada ambiente sendo coberto pela presença de Deus. Imagine o Senhor colocando um escudo espiritual sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua família. Talvez você já tenha sentido na pele o peso da inveja. Um dia você estava bem, alegre, cheio de gás para viver, e do nada começou um cansaço estranho, uma tristeza profunda, uma confusão sem explicação. A comida perdeu o gosto, as coisas que antes te empolgavam não faziam mais sentido. Você passou a duvidar da sua capacidade, a questionar se merece ou não o que tem. Muitas vezes esse peso é gerado por palavras lançadas, críticas injustas, maldade escondida, olhares pesados. Mas a boa notícia é que nada disso é maior que a proteção do Altíssimo. O mesmo Deus que livrou tantos na Bíblia, que guardou Davi dos laços, que sustentou José em meio à inveja dos irmãos, que protegeu Daniel em meio à armadilha dos invejosos que tentaram derrubá-lo, é o Deus que te guarda neste dia. José foi traído pelos próprios irmãos, movidos por inveja dos sonhos dele, jogaram ele em um poço, venderam como escravo, tentaram anular o propósito de Deus na vida dele. Mas o plano de Deus era maior do que a inveja. O sonho que Deus deu para José não estava na mão dos irmãos, estava nas mãos de Deus. E o Senhor o levantou, o honrou, o colocou em posição de governo. Da mesma forma, o que Deus planejou para você não está nas mãos de quem te inveja, não está nas mãos de quem fala mal, não está nas mãos de quem quer ver sua queda. O que Deus planejou para você está nas mãos dele. Quem tem a última palavra sobre o seu dia, sobre a sua casa, sobre o seu futuro, não é o invejoso, é o Senhor. Por isso, hoje de manhã nós não vamos orar com medo da inveja. Nós vamos orar com autoridade contra a inveja. Nós não vamos suplicar como quem está derrotado. Nós vamos clamar como filhos que sabem que tem um pai que cuida, protege e levanta. Agora, se for possível, coloque a mão sobre o seu coração. Se você puder, feche seus olhos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nós nos colocamos na tua presença para consagrar este dia a ti. Não queremos começar este dia apenas correndo atrás de compromissos, mensagens, contas e problemas. Queremos começar este dia debaixo de cobertura espiritual. Queremos pedir que o Senhor nos esconda, nos guarde e nos livre de toda a inveja. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está orando agora. O Senhor sabe quem já foi ferido por pessoas muito próximas. O Senhor sabe quem já foi traído dentro da própria família. O Senhor sabe quem abriu as portas de casa para ajudar alguém. Depois disso, a paz foi embora. A casa nunca mais foi a mesma.
O Senhor sabe de cada amizade que se aproximou, não para somar, mas para sugar, criticar e invejar. Neste momento, meu Deus, eu te peço, visita cada coração. Onde houver marcas causadas pela inveja, traz cura. Onde houver medo de confiar de novo, traz equilíbrio e discernimento. Onde houver sensação de atraso, de que a vida travou depois de um olhar pesado, depois de uma palavra ruim, entra com restauração. Que este dia seja um marco espiritual na vida dessa pessoa. Meu Deus, guarda a mente de quem ora comigo, que nenhum pensamento de comparação, inferioridade ou culpa domine a mente desta pessoa. Que ela não viva se perguntando o tempo todo por que os outros não celebram as bênçãos dela. Que ela não viva prisioneira do olhar alheio. Liberta agora, Senhor, de toda dependência emocional de aprovação. Que ela entenda que o mais importante não é ser aplaudida pelas pessoas, mas ser aprovada pelo Senhor. Pai, eu oro também pelos lares. Coloca um escudo de proteção espiritual sobre esta casa. Que todo ambiente carregado, toda atmosfera pesada, toda sensação de opressão, de briga sem motivo, de discussão por coisas pequenas, caia por terra neste dia. Se dentro desta casa existe alguém dominado pela inveja, por comparações, por competição, trata este coração, quebra esse espírito, troca o ciúme por amor, troca a competição por parceria. Senhor, guarda os filhos e as filhas. Muitas vezes eles ainda não têm discernimento para perceber quem é falso, quem é verdadeiro, quem se aproxima por interesse e quem se aproxima por amor. Protege-os nos caminhos, na escola, no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos. Que nenhuma amizade invejosa consiga desviar o propósito que o Senhor tem para eles. Onde houver laços errados, corta. Onde houver conversas que tentam minar a fé, a autoestima, o valor deles, repreende. Agora, eu te convido a escrever nos comentários, em espírito de oração, os primeiros nomes das pessoas que você ama e que você quer colocar debaixo desta cobertura de proteção contra a inveja. Escreva o seu nome, o nome do seu cônjuge, dos seus filhos, netos, pais, se assim desejar. Enquanto você escreve, vá apresentando cada um a Deus. Diga em voz baixa: Senhor, guarda esta pessoa, livra da inveja, livra da falsidade, livra da maldade. Meu Deus, eu coloco diante de ti cada nome mencionado nesta oração, que a tua mão poderosa se estenda sobre essas vidas, que todo plano de pessoas invejosa, toda cilada montada no ambiente de trabalho, toda fofoca levantada para roubar oportunidade, promoção, cliente ou posição, seja desfeita em nome de Jesus. Onde alguém já planejou puxar o tapete, fecha a porta para o mal e abre uma porta ainda maior para o bem. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é escudo ao redor dos que confiam em ti. Diz que o Senhor é fogo ao redor e glória no meio. Então, cerca esta pessoa por todos os lados neste dia. Que a inveja não encontre brecha, que a falsidade não encontre espaço, que a língua maldosa não tenha poder para paralisar o que o Senhor decidiu fazer. Senhor, também te pedimos sabedoria. Ensina esta pessoa a vigiar o que fala, com quem fala e quando fala. Que ela não viva expondo tudo da vida nas redes, comentando cada plano com quem não tem estrutura espiritual para ouvir. Que ela aprenda a guardar segredos com o Senhor, a planejar no secreto, a construir em silêncio, a só compartilhar o que o Senhor direcionar. Que ela não se torne amarga por causa da inveja dos outros, mas que se torne mais prudente, mais firme e mais dependente de ti. Que neste dia, Senhor, o coração dela esteja leve, que ela não acorde preocupada com o que falam dela, mas focada
em viver o propósito que o Senhor tem para a vida dela. Se alguém inveja, se alguém critica, se alguém torce contra, que isso não roube a paz, não roube o foco, não roube a alegria. Que ela saiba que acima de qualquer olhar humano está o olhar do Senhor, que vê em secreto, que conhece a intenção do coração, que recompensa quem é fiel. Agora, com fé, nós nos lembramos das palavras do Salmo 91 e as tomamos sobre este dia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Meu Deus, que quem está orando agora habite na tua presença neste dia. Que não seja alguém que se aproxima de ti só de vez em quando, mas que caminhe contigo em todo o tempo, que enquanto estiver indo para o trabalho, para o compromisso, para a rua, para as tarefas, esteja debaixo dessa sombra de proteção. O Senhor é refúgio e fortaleza, o Senhor é proteção contra todo laço armado, contra toda seta lançada. O Senhor livra do laço do caçador, da peste, da palavra maldosa, da calúnia, da armação injusta. Cobre esta pessoa com as tuas asas. Que ela esteja segura debaixo dessa cobertura. Que nenhuma palavra de inveja prospere. Que nenhuma maldição lançada encontre terreno. Que nenhuma oração contrária tenha efeito. Que todo mal volte de mãos vazias. Porque sobre a vida desta pessoa está o selo do sangue de Jesus. Pai, que neste dia se cumpra a promessa de que 1000 podem cair ao lado, 10.000 à direita, mas esta pessoa não será atingida. Podem falar, podem criticar, podem torcer contra, podem se levantar, mas a mão do Senhor é mais alta, mais forte e mais poderosa. Onde houver gente olhando torto, Deus está olhando com amor. Onde houver gente desejando o mal, Deus está preparando o livramento. Onde houver gente tentando bloquear, Deus está planejando destravar. Eu oro também pela área financeira. Quantas vezes a inveja se levanta exatamente quando a pessoa começa a prosperar um pouco, quando começa a organizar a vida, quando começa a sair das dívidas, quando uma porta nova se abre. Que toda inveja contra a vida financeira desta pessoa caia por terra neste dia. Que nenhum comentário negativo roube o ânimo de trabalhar, de lutar, de se organizar. Que nenhuma comparação faça essa pessoa se envergonhar das conquistas lícitas que o Senhor já deu. Senhor, guarda também a vida sentimental. Quantos casais já foram afetados pela inveja de gente que não suporta ver uma família em paz? Fecham a cara quando veem uma foto de alegria. Inventam histórias, tentam colocar dúvidas, jogam veneno em conversa. Protege o relacionamento desta pessoa. Que nenhum olhar dividido, nenhuma palavra negativa, nenhuma intriga consiga entrar. Que o amor seja blindado, que a aliança seja fortalecida, que o respeito e a admiração cresçam a cada dia. Meu Deus, nesta manhã nós declaramos: toda inveja contra a vida desta pessoa é repreendida em nome de Jesus. Todo laço armado pela inveja é desfazido. Toda palavra pesada lançada em momentos de raiva é neutralizada. Toda tentativa de sabotar, expor, humilhar, atrasar é anulada pelo poder do Senhor. Senhor, transforma agora essa preocupação com a inveja em confiança na tua proteção. Que a pessoa que ora comigo levante a cabeça, se arrume para este dia, vá cumprir o que tem que fazer com a certeza de que não caminha sozinha. Que ela saiba que tem um Deus que a acompanha, que a defende, que entra na frente dela, que abre caminho e que fecha portas que não vêm de ti. Se for possível, coloque a mão sobre a sua cabeça e ore comigo em pensamento assim: Senhor, unge a minha mente neste dia, que nenhum pensamento de medo da inveja me domine, que nenhum comentário negativo me paralise,
guarda minhas emoções, guarda meus sentimentos, guarda minhas decisões. Eu consagro esta manhã e este dia ao Senhor. Eu creio que estou escondido no teu esconderijo e que nenhuma inveja vai me parar. Pai, recebe esta oração. Recebe cada nome escrito. Recebe cada lágrima que talvez esteja caindo agora. Que esta manhã seja o começo de um novo tempo. Um tempo de leveza, de proteção, de sabedoria. Um tempo em que a pessoa não se preocupa mais com a inveja dos outros, mas se preocupa em manter o coração alinhado contigo. Porque quando o coração está no lugar certo, o Senhor cuida do resto. Que este dia seja assim, guiado, guardado e protegido pelas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. O ChatGPT disse, pensou por 20 milhões e disse, meu Deus, continua visitando agora esta pessoa que ora comigo, enquanto ela se prepara para este dia, que o coração dela vá sendo alinhado com o teu. Que nenhum sentimento que não venha do Senhor tenha força dentro dela. Onde havia medo do olhar dos outros, coloca coragem. Onde havia vergonha das próprias conquistas, coloca consciência de que tudo o que ela tem veio das tuas mãos. Onde havia peso, coloca leveza. Onde havia nó na garganta, coloca paz. Pai, muitas pessoas que estão orando neste momento já foram feridas por causa da inveja. Abriram a porta da casa com amor, acolheram, emprestaram, ajudaram e depois descobriram que por trás do sorriso havia crítica, comparação, maldade. Algumas ouviram frases que ficaram marcadas na alma, palavras frias, irônicas, que tentavam diminuir aquilo que o Senhor estava construindo. Hoje, em nome de Jesus, nós colocamos essas lembranças diante de Ti. Que essas memórias dolorosas não sejam mais um peso sobre os ombros, mas um testemunho de livramento e de proteção. Se alguém que está orando agora perdeu algo por causa da inveja, que o Senhor traga restituição. Se perdeu paz dentro de casa, restitui a paz. Se perdeu oportunidades de trabalho por causa de injustiças e fofocas, abre outras portas ainda maiores. Se perdeu força emocional, renova por dentro. Se perdeu a confiança, cura esse coração. Aquilo que a inveja tentou roubar, que o Senhor levante em dobro, em forma de honra, crescimento e maturidade espiritual. Meu Deus, nós sabemos que a inveja existe, mas sabemos também que a tua proteção é maior. Por isso, nós não começamos este dia com medo, mas em posição de cobertura. O inimigo pode tentar lançar setas, pensamentos, ataques, mas quem tem a última palavra sobre este dia é o Senhor. Enquanto alguns planejam falar mal, o Senhor planeja exaltar. Enquanto alguns planejam criticar, o Senhor planeja justificar. Enquanto alguns desejam ver queda, o Senhor está preparando livramento. Espírito Santo, dá discernimento a esta pessoa, que ela seja sensível para perceber quem se aproxima com coração limpo e quem se aproxima com coração contaminado. Que ela saiba diferenciar conselhos que vêm do Senhor de opiniões que vêm da inveja. Que ela aprenda a ouvir mais a tua voz do que os comentários humanos. Que a mente dela esteja afinada com o céu. Que ao longo deste dia o Senhor traga direção, respostas e sinais, confirmando o caminho que ela deve seguir. Pai, nós também queremos orar sobre as conversas deste dia. Que nenhuma conversa contaminada encontre espaço nesses ouvidos. Que ela não seja canal de fofoca, não seja ponte de maldade, não se torne eco de palavras pesadas. Que da boca dela saiam palavras de vida, de edificação, de gratidão. Que ela aprenda a dizer não quando alguém tentar envolver o nome dela em intrigas e comparações. Que ela aprenda a se retirar de ambientes que não te honram,
a se afastar de rodas que se alimentam de inveja e destruição. Senhor, guarda também os projetos e sonhos que o Senhor colocou dentro deste coração. Muitos ainda estão em fase de gestação espiritual. Ainda não nasceram, ainda não foram vistos pelos outros, mas já são reais diante do Senhor. Que estas sementes de futuro fiquem escondidas nas tuas mãos. Que a pessoa não se apresse em expor tudo para todos. Que ela entenda que há coisas que precisam amadurecer no secreto. Quando for a hora certa, o Senhor mesmo abrirá as portas, honrará, mostrará o que fez. Para cada olhar de inveja, prepara um testemunho. Para cada palavra de maldição, prepara uma resposta de bênção. Para cada tentativa de envergonhar, prepara uma cena de honra. Que este dia seja marcado por pequenos sinais da tua proteção, pequenas confirmações ao longo das horas, mostrando que o Senhor está cuidando de tudo. Agora, com fé, eu quero que você declare em voz baixa, se puder. Hoje eu estou debaixo da proteção de Deus contra toda inveja. Repete isso com o coração. Mais uma vez. Hoje eu estou debaixo da proteção de Deus contra toda inveja. Não é uma frase vazia, é uma decisão espiritual. Você está dizendo para si mesmo, para o mundo espiritual e para este dia que não vai viver dominado pelo medo da inveja, mas sustentado pela mão de Deus. Meu Deus, ouve cada declaração que foi feita agora. Que esta pessoa sinta enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto cuida da casa, enquanto cumpre suas tarefas, que não está sozinha. Que ela perceba a tua mão desviando armadilhas, trazendo livramentos invisíveis, fechando portas que não vêm de ti, afastando pessoas que fariam mal, aproximando pessoas que vão somar. Se possível, meu Deus, neste dia, mostra a esta pessoa algum livramento claro, algo que ela consiga perceber e dizer dentro de si. Se não fosse Deus, isso teria dado errado. Mostra que o Senhor está protegendo nas pequenas e nas grandes coisas, que não seja apenas uma oração bonita, mas uma experiência real de cuidado e proteção. Pai, nós apresentamos também as redes sociais desta pessoa, tudo aquilo que ela expõe na internet. Quantas invejas nascem de uma foto, de uma postagem, de um momento de alegria, da sabedoria para ela postar sem precisar provar nada para ninguém. Que ela não viva para mostrar, mas para agradecer. Que aquilo que ela compartilhar seja mais gratidão que ostentação, mais testemunho que disputa, mais honra ao Senhor do que comparação com pessoas. Que tudo o que for publicado, Senhor, esteja debaixo do teu filtro. Se algo não te agrada, incomoda antes, freia antes. Se alguma legenda alimentaria a vaidade e provocaria a inveja de outros, toca nesse coração e mostra que não compensa, que o alvo é glorificar o teu nome e não alimentar competição. Meu Deus, neste momento eu também oro por pessoas que estão orando comigo e que em algum momento da vida já sentiram inveja de alguém. O Senhor sabe. Às vezes a pessoa tem um coração bom, mas em algum momento se comparou, se sentiu menor, se perguntou por que o outro tem e ela não. Se em algum nível houve inveja no coração, trata isso, Senhor. Quebranta, limpa, cura, que ninguém que ora comigo seja instrumento de inveja para outra pessoa, que não seja alguém que fere, que pesa, que diminui, que compara, que seja alguém que se alegra quando vê o bem do próximo, alguém que intercede, que abençoa, que inspira. Ensina-nos a olhar para as vitórias dos outros como prova de que o Senhor continua fazendo, e não como ameaça contra nós. O que o Senhor faz na vida do outro não rouba o que o Senhor tem para nós. O Senhor é Deus de abundância.
não de escassez. Há espaço para todos os que caminham na tua vontade. Que caia por terra todo espírito de competição, todo medo de ficar para trás, todo sentimento de menos-valia. Agora, Senhor, nós colocamos este dia inteiro em tuas mãos. Cada passo, cada conversa, cada encontro, cada decisão. Que este dia seja marcado por 3 coisas: proteção, paz e presença. Proteção contra a inveja e contra toda maldade, paz diante dos olhares, comentários e situações, presença constante do teu Espírito, guiando, confortando, direcionando. Eu quero que você, se puder, escreva aí nos comentários mais uma declaração de fé para selar essa oração. Escreva assim: nada nem ninguém vai impedir o plano de Deus na minha vida hoje. Escreva com fé. Nada nem ninguém vai impedir o plano de Deus na minha vida hoje. Essa frase é uma aliança que você faz com o céu logo no início do dia. Guardaremos isso diante de Deus. É como se você assinasse uma declaração espiritual dizendo que confia mais no que Deus decidiu do que no que a inveja deseja. Meu Deus, vê cada comentário, vê cada nome, vê cada declaração. Que esta pessoa colha ao longo deste dia o fruto dessa fé, que ela chegue ao fim do dia podendo olhar para trás e dizer: valeu a pena começar orando, valeu a pena consagrar o dia, valeu a pena pedir proteção, que o coração vá dormir mais leve do que acordou. Antes de encerrarmos, eu quero orar com você a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, consagrando de vez este dia. Onde você estiver, se possível, repita comigo em pensamento ou com os lábios. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Respira fundo agora. Entrega o que ficou pesado nas mãos de Deus. Você não precisa começar este dia carregando o medo da inveja ou da falsidade. Você começa este dia carregando uma promessa. O Senhor é o teu refúgio e a tua fortaleza, socorro bem presente em todas as horas. Se esta oração falou com você, se de alguma forma você sentiu Deus te tocando, eu quero te pedir 3 coisas muito importantes que também fazem parte da nossa corrente de fé. Primeiro, deixe o seu comentário contando o que você sentiu. Pode ser uma palavra simples como: eu creio na proteção de Deus contra a inveja. Pode ser um testemunho rápido, pode ser um pedido de oração. Quando você escreve, você está registrando no mundo espiritual aquilo que crê e, ao mesmo tempo, fortalece outras pessoas que vão ler. Segundo, se ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui nós estamos formando uma corrente de oração, um lugar de cobertura espiritual. Sempre que uma nova oração for ao ar, eu quero que você seja avisado para orarmos juntos. A sua inscrição é como um passo de fé dizendo: eu quero caminhar com Deus todos os dias. Terceiro, compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa que você sabe que está sofrendo com inveja, falsidade, perseguição, energia pesada no ambiente de trabalho ou dentro de casa. Envia pelo WhatsApp, coloca no status, manda para um grupo da família ou para alguém que o Espírito Santo trouxer ao seu coração agora. Aquilo que você libera para abençoar a vida de alguém, Deus usa para multiplicar de volta na sua vida. E não esqueça de olhar a descrição deste vídeo. Lá eu sempre deixo um texto especial, uma palavra complementar, direções espirituais e muitas vezes um link importante para você continuar firme na sua caminhada de fé.
Assim que terminar esta oração, desce até a descrição, leia com calma, deixe essa palavra completar aquilo que Deus já começou a fazer no seu coração. Que o seu dia seja abençoado, guardado e protegido. Que toda inveja seja quebrada pelo poder do Altíssimo. Que você ande de cabeça erguida, com o coração em paz e a alma leve. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida. Este será um dia de livramentos invisíveis e de sinais visíveis da proteção de Deus. Se você crê, escreva mais uma vez nos comentários para selar. Eu e minha casa estamos escondidos em Deus neste dia. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja.